Prezados amigos do 6º Encontro Nacional de Casas Museus, eu me chamo Ivaneida Silva e sou museólogo da Rede de Museus Casas Literários, que é formada pelos museus Casas das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade, localizados no estado de São Paulo, Brasil. Agradeço em nome do diretor da Rede de Museus Casas Literários de São Paulo, o Sr. Marcelo Tapia, da equipe da Poiese, Organização Social de Cultura, e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a oportunidade de participar desse importante evento. O tema escolhido para essa edição do encontro, que versa sobre o papel dos museus casas para a promoção da igualdade social, a diversidade e a inclusão, reveste-se de fundamental importância no momento exato em que a comunidade museológica internacional reflete sobre uma nova definição de museu a ser adotada. Não podemos nos esquecer também da repercussão do movimento ativista Black Lives Matter, alcançando escala mundial após a trágica ação policial ocorrida no mês de maio deste ano em Minneapolis, nos Estados Unidos. Não bastassem esses fatos, ainda vivenciamos a necessária quarentena como medida de minimizar a transmissão do novo coronavírus, motivo pelo qual nossos museus foram obrigados a fechar suas portas. Hora mais que oportuna para refletirmos sobre o que os museus representam e qual a sua atuação diante da realidade social que se apresenta. Quando trabalhamos com o Museu Casas, somos questionados sobre a criação e a musealização dessas instituições, que, não diferente de qualquer outro tipo de museu, refletem uma demanda política e quase nunca uma demanda da sociedade. Também somos confrontados com a ideia de que essas instituições, na sua maioria, representam, por sua arquitetura, móveis, objetos de arte, tipografia e o modo de viver de uma determinada elite econômica, social ou cultural. Assimilar essas críticas, entender os processos formadores desses museus são apenas os primeiros passos para desafiar essa lógica e exercer plenamente a função social inerente a todo museu. Os museus Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade, mesmo que adequados à definição de museus casas, possuem peculiaridades na sua estruturação que, comparadas, não só expandem o conceito dessa tipologia, como estimulam de diferentes maneiras a produção de uma programação cultural tão inclusiva quanto diversa. Será necessário fazer uma breve apresentação sobre a criação e como são estruturados esses museus, que compõem a Rede de Museus Casas Literários. Em seguida, apresentaremos uma pequena amostra das atividades inclusivas que contam com ações de todos os setores, dos centros de estudos e principalmente dos setores culturais dos núcleos educativos dos museus. A Casa Mário de Andrade foi a casa do poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta e fotógrafo Mário de Andrade. Ele foi um dos autores mais influentes na literatura moderna e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, que se tornaria um marco na literatura e artes visuais do Brasil. Sobre a Casa Mário de Andrade, imóvel localizado na Rua Lopes Chaves, na Barra Funda, foi residência desse escritor entre 21 e 45. Depois de uma rápida reforma, em 2015, e da montagem de uma exposição sobre a vida e a obra de Mário de Andrade, a vocação museológica desse espaço torna-se evidente. A Casa Mário de Andrade só passa a ser administrada como museu a partir do ano de 2017, quando é incluída num novo contrato de gestão entre a Secretaria de Cultura e a Poiese Organização Social. Por esse motivo, as necessárias adaptações físicas desse espaço ainda estão sendo estudadas. Atualmente estamos desenvolvendo um projeto que visa ampliar as instalações do museu e, sobretudo, possibilitar a instalação de recursos que permitam o acesso de pessoas com deficiência de locomoção. A Casa Guilherme de Almeida, Centro de Estudos de Tradução Literária, está instalado no Pacaembu, na residência onde o poeta Guilherme de Almeida, também tradutor, viveu com sua esposa de 1945 até 1969. Guilherme de Almeida foi a figura de destaque na vida cultural do país em seu tempo. Em 1922, atuou decisivamente na realização da Semana de Arte Moderna, a formação continuada dos educadores, a utilização de novos recursos expositivos e a parceria com instituições especializadas são providências fundamentais nesse processo. As ações educativas contam com o apoio de materiais criados exclusivamente para o atendimento a visitantes com deficiência visual e o museu disponibiliza videoguias em libras instalados em tablets. A Casa das Rosas, espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, está instalada
num imóvel projetado pelo escritório de Ramos Azevedo, que teve sua construção na Avenida Paulista incluída em 1935. E em 2004, após alguns restauros e abrigar outras atividades culturais, a casa é reaberta com a perspectiva de se tornar um museu especializado em literatura. O museu passaria a preservar o amplo acervo do poeta e ensaísta e tradutor Haroldo de Campos, que morre em 2003 e passa a ser denominada, então, como Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. O museu dispõe de rampas de acesso com corrimão, que permite acesso de visitantes e cadeiras de rodas. A construção possui elevadores para deslocamento vertical a todos os pavimentos de pessoas com dificuldade de locomoção e de cadeirantes. A equipe do núcleo educativo da Casa das Rosas é preparada para o acolhimento de visitantes com deficiência visual e auditiva. Apresentaríamos aqui apenas algumas atividades organizadas pelos setores culturais e núcleos educativos dos museus relacionados com o tema proposto para esse encontro, realizados principalmente no último ano. As atividades foram todas oferecidas gratuitamente. O discurso da diversidade cultural é intimamente integrado à obra e pesquisas feitas pelo patrono da Casa Mário de Andrade. A partir das possibilidades propostas pela atuação do próprio patrono, diversas atividades são implementadas na programação cultural do museu, como, por exemplo, a organização de encontros que tem como objetivo a discussão das perspectivas e trajetórias do bairro da Barra Funda, onde está localizado o museu. O sucesso dessas palestras incentivou a organização de um outro evento, Passeio à Cidade, Memória e Patrimônio, Encontro com a Barra Funda. O passeio foi articulado por um guia turístico que acompanhava um grupo em determinados locais do bairro, estimulando a participação da população local e moradores e comerciantes. As questões relacionadas com a temática negra e afro-brasileiras são constantemente apresentadas na programação elaborada no museu. São oferecidos cursos com aulas teóricas e práticas sobre estudos de Mário de Andrade sobre o samba rural, danças dramáticas, que promovem aos alunos vivenciar ritmo e a dança dessas manifestações. Esses cursos trazem uma efetiva reflexão sobre a importante influência da arte e religiosidade africana em diversas expressões realizadas não apenas em São Paulo, como também em outras regiões do país. As exposições também são programadas contemplando temas com interesse na divulgação da diversidade cultural e das diversas expressões. A Casa também promove ações relacionadas com as exposições, como cursos, oficinas e palestras, enfatizando a temática das exposições, como, por exemplo, podemos citar a exposição O Cordel na Pauliceia, com material de diversos cordelistas que moram em São Paulo. A Casa Guilherme de Almeida, Centro de Estudos e Tradução Literária, oferece também uma programação bastante variada e realiza inúmeras parcerias que atuam com o atendimento de idosos, com pessoas com doenças psiquiátricas, pessoas em vulnerabilidade social e com deficiência. Grande parte dessas instituições que trabalham com esse público vem no museu a fim de relacionar o acervo e a construção da casa com questões referentes à memória e ao patrimônio. A concepção espacial do museu, a conservação dos ambientes de acordo com o seu uso original, contribuem para essas ações. Também a atuação relevante de Guilherme de Almeida como tradutor permite uma série de discussões sobre Libras, que é a língua brasileira de sinais. Já durante o período de pandemia foi realizado um vídeo, o Museu em Libras, onde um dos educadores apresenta o museu. Uma das importantes parcerias que o museu estabeleceu foi com a ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que se dedica à formação de jovens a partir dos 14 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. A Casa Guilherme de Almeida, os jovens integrantes são estimulados à produção de textos a partir da obra do seu patrono. Também são realizadas ações extramuros que promovem a inclusão social e que levam os conceitos trabalhados até os grupos sociais marginalizados e com maior dificuldade de acesso a equipamentos culturais, tais como pessoas com deficiência, idosos com vulnerabilidade social, moradores da periferia da cidade, dentre outros, ou que estejam no entorno do museu.
A Casa das Rosas, não apenas pela temática literária, reflete diversidade pela sua própria localização. A Avenida Paulista é o palco privilegiado para todas as expressões artísticas, esportivas e culturais que acontecem na cidade de São Paulo. O museu também integra um conjunto com mais 6 museus, denominados já Paulista Cultural, que constituem um dos maiores corredores culturais do país. A Avenida Paulista é o palco de uma das maiores paradas do orgulho LGBTQIA do mundo. O museu realiza uma intensa programação cultural, educativa, para a qual procura promover o acesso de diferentes públicos. Podemos citar eventos especialmente criados para deficientes auditivos que promovem a poesia, a literatura e a dança, como, por exemplo, o Slam do Corpo, sarau poético em Libras, Língua Brasileira de Sinais, reunindo a comunidade surda, a comunidade de saraus e o público em geral. Esse slam é a primeira batalha poética do Brasil que inclui simultaneamente a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. São realizados também eventos literários com debates e lançamentos de livros que contribuem para a reflexão sobre a visibilidade LGBT, feminismo, questões de gênero, cultura negra, como o sarau de micro-performance do coletivo Bicha Pare. Dos inúmeros eventos realizados na Casa das Rosas para a promoção da produção literária afro-brasileira, lembraremos o sarau Cadernos Negros. O tema deste sarau é a ampla produção literária afro-brasileira registrada pelos cadernos, que ao longo dos seus 41 anos de publicação motiva o diálogo com a literatura atual. Também grupos artísticos, localizados em áreas mais distantes da cidade, que normalmente não encontram espaço para apresentarem suas produções, são integrados na programação do museu. Um exemplo que citamos é o coletivo cultural VOPO, Vozes Poética, formado por estudantes integrantes de um projeto de difusão cultural latino-americana e residente no Parque Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Para expressarem, por meio de arte, todas as contradições sociais vividas na periferia de São Paulo, o grupo de jovens de diferentes idades apresenta ao público poemas e músicas autorais. Durante os quase 6 meses que mantivemos os nossos museus fechados, tivemos a oportunidade de implantar uma série de atividades para a versão online. Visitas virtuais, palestras, cursos, saraus, oficinas foram realizados em plataformas próprias e vinculados pela internet. Nesse sentido, também foi percebido um aumento do alcance de nossas atividades, que antes restringiam-se a um público local e depois de veiculados pela rede, passa a ter um alcance nacional. Essa nova modalidade de transmissão de nossas atividades será incorporada ao nosso cotidiano, mesmo quando as atividades presenciais sejam retomadas. A título de concluir essa apresentação, lembraremos que os profissionais de museus devem estar sempre atentos à relevância da atuação social de nossas instituições e que nenhuma tipologia de museu deve diminuir ou subestimar essa responsabilidade. A partir de uma definição de missão institucional e de uma eficiente linha de atuação, o Museu Casa pode transpor a crítica, que eu mencionei no início dessa apresentação, e cumprir o seu papel perante a sociedade de maneira a colaborar com a inclusão e a diversidade. Museus são células fundamentais para a prática que visa a inclusão e a igualdade social e, além das necessárias adaptações físicas de suas instalações, devem refletir isso também na programação cultural que implementa. Tendo como base a temática literária, os museus da Rede Museus Casas Literários de São Paulo abrem suas programações de forma gratuita para manifestações culturais que combatem, denunciam a exclusão, seja ela por classe social, educação, idade, deficiência, gênero e origem. Para a elaboração dessas ações, torna-se fundamental a abertura de um canal de comunicação em caráter permanente com instituições e grupos representativos do interesse social. A formação de jovens em situação de vulnerabilidade social ou grupos artísticos de periferias da cidade. Eu espero ter contribuído para esse belíssimo encontro.